Salve, salve, rapaziada. Boa noite para todos. Vamos que vamos, devagar e sempre. Falar aí de Santos 1, São Paulo também 1. Um jogo tenso, um jogo pegado, principalmente no primeiro tempo aí. Jogo de pouca inspiração, como a maioria dos jogos no Brasil. E muita transpiração, muita vontade, muita raça. Vamos falar um pouquinho aí sobre esse jogo, mas antes, rapaziada, se inscreve no canal aí, curte, compartilha e comenta. Estamos com 217 inscritos, vamos chegar a 220. Sem pressa, devagar e sempre, que no final tudo dá certo. Vamos que vamos. Primeiro tempo, como eu falei, um jogo tenso, um jogo que retrata bem o momento das duas equipes. É claro que depois que o Rafinha chegou lá para blindar o São Paulo, o futebol da política, São Paulo teve uma melhora, mas isso não tira a falta de qualidade do time do São Paulo. Então, o primeiro tempo ele foi na raça, na vontade, sem muita criatividade de lado nenhum. O Santos também, pelo amor de Deus, como eu falei, realmente é uma decepção. Eu achei que ia melhorar. O Vojvoda é uma decepção também. Acho que ele está com os dias contados no Santos. Ponto positivo é o Rony, por incrível que pareça, ponto positivo é o Rony. Ah, não, porque ele tem uma qualidade técnica exemplar, não. Mas ele entrega aquilo que ele pode, que é vontade, que é raça. Quando o time precisa apertar a saída de bola, é ele que vai começar lá marcando desde o goleiro se for preciso, e se precisar voltar para a defesa ele volta. O problema é que com a bola no pé ele tem uma certa dificuldade. Mas no primeiro tempo o Santos tenta se impor assim, com o Rony, bola pro Rony. No primeiro tempo o Gabigol um pouco mais ativo, né? Nos últimos jogos ele estava um pouco mais ativo na partida, participando, saindo pelos lados, mas com pouca criatividade, Ele é aberto de um lado, o Barreal do outro, o Gabriel Menino tentando chegar de trás, o Zé Rafael com pouca explosão, pouca força física para pisar na área. E o São Paulo que entrou também com um time misto, com um time mesclado, porque tem um jogo importante no Campeonato Paulista ainda, visando classificação para a segunda fase, mas também precisa, se não me engano, de um empate para eliminar o risco de rebaixamento aí, que eu achava que ia acontecer, mas é pouco provável com as duas vitórias seguidas do São Paulo. Porém, o Santos no final do jogo consegue, no final do primeiro tempo, consegue ir para o intervalo com 1-0, um alívio aí pro time santista, para a torcida que até na medida do possível foi para a Vila Belmiro, 10 mil pessoas, a Vila comporta 13, tinha 10 mil. E no final do primeiro tempo o Santos abre o placar, merecidamente. Esbarrou na falta de qualidade, mas foi o time que mais tentou, o time que tentou criar, não criou muita coisa, mas tentou criar e foi para o intervalo com a vitória merecida. Quando volta pro segundo tempo, o Vojvoda troca o zagueiro, né? Porque ficou com medo, ele que tinha cartão amarelo, aí trocou o zagueiro. Mas o Santos ele não manteve a postura ou não tentou agredir mais o São Paulo no segundo tempo. Muito por falta de criatividade, uma coisa que eu não concordo. O Roleiser, ele não tá bem, entrou mal hoje de novo, entrou. Mas eu acho que nesse momento você tem que colocar os melhores, por mais mal que o Roleiser esteja, sabe? Então coloca o Barreal junto com o Roleiser, coloca o Gabriel na frente, coloca o Lira na lateral. Não dá para ter Escobar e Mike nas laterais. E eu assisto um show do intervalo comentado com o VH, que é muito bom analista de futebol, e ele estava reclamando disso, que o São Paulo tentava chegar pelas laterais, mas não conseguia também por falta de qualidade. Aí por volta dos 18, 19 minutos, o Crespo resolve colocar o Lucas, coloca o Luciano e coloca o Caleri.
E aí o jogo muda totalmente de figura. Já no primeiro lance, Caleri e Luciano tentam fazer. A bola começa com o Marcos Antônio, que toca no Caleri, toca no Luciano, tenta fazer um 2 lá que não dá certo. E logo na sequência, o Mike toca pro Lucas, que ultrapassa bem, cruza na cabeça do Caleri, o São Paulo empata o jogo. E no momento o São Paulo já era melhor na partida. E quando entrou esses caras que são o toque de lucidez no meio campo, é impressionante o que joga. É impressionante o que joga o Marcos Antônio. Que deu essa qualidade que dita o ritmo, mas hoje o Lucas estreou na temporada. O Lucas entrou muito bem, tentando dar aquelas arrancadas características dele, se jogando pro lado, tentando flutuar no meio, dando opção, e com isso o São Paulo melhora no jogo, toma conta do segundo tempo. Aquela coisa, não teve tanta chance, o Brasil não trabalhou tanto, mas o volume de jogo do São Paulo foi melhor no segundo tempo e talvez merecia até um resultado melhor. E o Santos simplesmente parou de jogar. O Santos simplesmente parou de jogar e aí que entra o fato de eu achar que o Vojvoda está com os dias contados, porque postura do time é papel do treinador também. Postura do time é papel do treinador. E nesse momento difícil, jogando dentro de casa, é preciso mudar a postura, é preciso reagir, é preciso marcar mais em cima, é preciso correr mais, por mais falta de qualidade que tenha. O Rony ele vai ter que contagiar esse elenco aí com vontade, porque também se não for com transpiração, o Santos corre sério risco no brasileiro, assim como o São Paulo. Só que o São Paulo, como eu disse, desde que o Rafinha chegou, a postura do elenco mudou, a vontade do elenco mudou. E quando tem essa vontade de hoje, que o Lucas entrou bem, o Caleri bem, o Luciano também entrou bem, o Marcos Antônio que vai dar o ritmo nesse meio campo do São Paulo, São Paulo pode sofrer menos do que o esperado. Aí quando tira, ele insiste com o Lautaro, o Vojvoda tira o Rony, coloca o Lautaro, e aí a impressão que eu tenho é que toda vez que coloca o Lautaro no jogo, o jogo para o Santos acaba, porque todos sabem que a bola vai morrer lá na frente, não vai conseguir fazer uma jogada, não vai conseguir fazer a tabela com o lateral. Também não dá para tabelar com o lateral quando os laterais são Mike e Escobar. Eles não têm. O Mike não mais, né? O Mike foi até que teve uma carreira boa, agora nesse final que está decadente, não aguenta fisicamente e o Escobar ele só sabe correr, chutar a bola para frente, apoiar, dar opção na linha, a opção no fundo. Ele tem muita dificuldade. O Zé Rafael cansou também, Schmidt, enfim. São Paulo, quando colocou os seus melhores jogadores, tomou conta, mesmo na Vila Belmiro, teve volume de jogo, mas não conseguiu transformar esse volume em chance de gol e até mesmo em gol. Tá certo? É isso. O Santos vai ter que. Agora tem um jogo importante no Paulista. Se não ganhar do Noroeste, pode entrar na última rodada do Paulista na zona de rebaixamento. O Neymar está sendo preparado para voltar nesse jogo. E o São Paulo é isso aí. São Paulo é transpiração. São Paulo vai ter que se superar a cada jogo se não quiser sofrer no Brasileiro. No Paulista, acabou que com as vitórias aí em sequência, ainda tem chance de classificação. Acho difícil, mas também acho que não cai mais. Tá bom, rapaziada? Muito obrigado pela atenção de vocês. Se inscrevam no canal, curtem, compartilhem, comentem aí. Devagar e sempre vamos chegar a 220 inscritos. Tá bom, rapaziada? Tamo junto. É nóis.